Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, olha, fundamental para qualquer indústria que quer crescer. Como é que se expande a produção de um jeito inteligente, sabe? Rápido e sem gastar rios de dinheiro. Vamos explorar o universo das máquinas industriais usadas e descobrir o poder que elas têm como uma verdadeira vantagem estratégica. E claro, vamos ver como empresas como a Margin Scanner ajudam a fazer isso acontecer. Para a gente não se perder, nosso papo de hoje está bem organizado. Primeiro, a gente vai entender o dilema da expansão industrial. Depois, a gente vê como as máquinas usadas são a solução. Aí, vamos conhecer a Machine Scanner, entender como eles simplificam a compra e, por fim, a gente desvenda os segredos do mercado de usadas. Preparados? Então vamos lá. Muito bem. Vamos começar pelo grande desafio. A empresa precisa crescer, certo? Precisa produzir mais. Só que aí ela esbarra numa encruzilhada. Um equilíbrio super delicado entre o capital disponível e o tempo que leva para botar tudo para funcionar. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É a situação de muitos gestores. A demanda está lá, a oportunidade está batendo na porta, mas o custo e o prazo de uma máquina nova acabam se tornando um muro. Um muro que pode simplesmente inviabilizar um projeto inteiro. E olha só, essa imagem aqui deixa o dilema claríssimo. De um lado, equipamento novo, custo lá em cima, e uma espera que parece não ter fim. Do outro lado, a alternativa, máquinas usadas. O custo cai drasticamente e a disponibilidade é praticamente imediata. A diferença é gritante. E quando a gente fala em prazo longo, não é exagero, viu? Estamos falando de esperas que podem chegar a 36 meses. E isso mesmo, 3 anos. Num mercado que muda a cada minuto, 3 anos é uma eternidade. É tempo suficiente para perder completamente o timing da oportunidade. Agora que o problema está claro, vamos virar a chave e focar na solução. E se a gente pensar em máquinas usadas não como um quebra-galho, um plano B, mas sim como uma jogada de mestre. Uma vantagem competitiva que pouca gente explora. É aqui que o jogo fica interessante. O benefício mais óbvio, claro, é a economia. Os preços são muito, mas muito menores. E essa diferença de valor só aumenta quando a gente fala de máquinas de grande porte. É um capital imenso que fica livre para ser usado em outras áreas estratégicas do negócio. O segundo ponto-chave, a agilidade. Ao invés de ficar esperando meses, às vezes anos, a produção pode dar um salto quase que da noite para o dia. Isso significa atender a demanda mais rápido, entrar em novos mercados antes da concorrência e, claro, começar a faturar muito antes. E tem mais. O cenário global recente abriu uma janela de oportunidade incrível. Com a reestruturação de várias indústrias, apareceu no mercado uma oferta gigantesca e super variada de máquinas de alta qualidade. Ou seja, a chance de encontrar exatamente o que se precisa em algum lugar do mundo nunca foi tão alta. E não dá para esquecer de um fator cada vez mais importante, o ESG. Optar por uma máquina usada é uma atitude sustentável. Pensa bem, evita a fabricação de um equipamento novo, com todo o gasto de recursos que isso implica, e dá uma nova vida a um ativo que seria descartado. É alinhar crescimento com responsabilidade. Ok, os benefícios são claros, né? Mas como é que se navega nesse mercado? Um mercado global, cheio de detalhes. É aí que entra um parceiro especialista. Vamos entender o que a Machine Scanner faz. A Machine Scanner, que nasceu lá em 2014, não é um simples site de classificados, não. É muito mais que isso. É um marketplace global que faz a ponte entre quem quer vender e quem precisa comprar. E o grande diferencial é que eles gerenciam o processo todo, de ponta a ponta, desde encontrar e avaliar a máquina lá na origem, até garantir que ela seja montada e esteja funcionando direitinho no destino final. E o que eles oferecem é impressionante. Aqui tem só alguns exemplos. Laminadores, prensas, linhas de corte, de galvanização, tem de tudo, em todos os continentes. Eles não só listam o que está disponível, como também vão atrás de equipamentos específicos para um cliente. É um serviço completo mesmo. E essa citação aqui mata a charada. Ela resume perfeitamente o valor que eles entregam. Eles não só encontram a máquina, eles cuidam de toda a parte complexa. Negociação, contrato, desmontagem, a papelada de exportação, tudo. Nesse caso de sucesso, por exemplo, eles levaram uma linha de produção inteira do Brasil para o México. É esse o nível de serviço. Tá, mas como isso funciona na prática? A ideia da Machine Scanner é justamente pegar um processo que poderia ser uma dor de cabeça enorme e transformar em algo simples, organizado e, o mais importante, seguro. O processo deles se divide em 4 grandes etapas. Primeiro, a busca e avaliação técnica, para ter certeza de que o equipamento vale a pena.
Segundo, a negociação e a amarração de um bom contrato. Terceiro, eles cuidam de toda a logística e da burocracia. E por último, a montagem e o suporte, para garantir que a máquina comece a produzir. E quando eles falam em suporte, é sério. Eles ajudam a elaborar contratos que protegem as duas partes, indicam os melhores parceiros para desmontar e embalar, gerenciam o transporte seja dentro do país ou para o outro lado do mundo e ainda dão uma força com a parte chata de licença de importação. Basicamente, eles resolvem os pepinos. Agora, para fazer um bom negócio, é preciso ser transparente e conhecer as regras do jogo. A Machine Scanner trabalha com essa clareza e entender como esse mercado funciona é o que garante uma decisão segura. Presta atenção aqui porque isso é fundamental. O mercado de usadas tem suas particularidades. A venda é feita na condição as is, as where, que significa no estado em que se encontra, no local em que se encontra. Outra coisa, geralmente não existe garantia. O pagamento costuma ser 100% adiantado antes de tirar o primeiro parafuso. E a documentação técnica, como manuais, pode estar incompleta ou nem existir. É importante saber disso para não ter surpresas. Então, o grande ponto é este. A Machine Scanner não ignora esses desafios. Muito pelo contrário. O valor do trabalho deles está justamente em saber como lidar com cada um desses pontos. Eles gerenciam os riscos, navegam pela complexidade e transformam o que poderiam ser problemas em uma oportunidade de negócio segura e bem-sucedida. E a gente termina com uma provocação para pensar. O que vimos hoje mostra que uma máquina usada não é só uma opção mais barata, é uma decisão estratégica, uma decisão que traz agilidade, oportunidade e sustentabilidade. Então, a pergunta que fica no ar é: e se o próximo grande salto de produtividade da sua empresa não precisar ser construído do zero? E se ele já existir e estiver funcionando em algum lugar do mundo, só esperando para ser encontrado? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo.